Como sair da roda das encarnações? Esse é o tema do nosso programa de hoje aqui no Além do Visível. Eu sou o Fernando Vidia, médium sensitivo, terapeuta holístico, e sejam muito bem-vindos todos aqui. Quem está chegando pela primeira vez, quem está chegando pela segunda, terceira, ou está sempre acompanhando, é ótimo ter vocês novamente por aqui. Então, como eu costumo receber bastante perguntas a respeito da encarnação, como é que eu faço para não encarnar mais? Como é que eu sei se eu estou no bom karma, no mau karma? Bom, a gente vai entendendo através da observação, né, no dia a dia, a gente vai fazendo a nossa parte ali, entendendo se a gente está sendo uma boa pessoa, se a gente não está, né, prestando bastante atenção no que a gente está fazendo, ou seja, sendo observadores de nós mesmos, né? Mas fato é, a gente está vivendo aqui num momento evolutivo onde a gente já passou por um monte de encarnação, a gente já foi N pessoas, né, com personalidades diferentes, fizemos muita coisa boa, fizemos coisas que não foram tão boas assim, mas fato é que nós iniciamos a nossa jornada, né, como seres humanos ignorantes, né, seres humanos ingênuos, mas que ao longo do caminho vão fazendo escolhas e que de repente essas escolhas podem ou não fazer bem ali para nós e para outras pessoas que estão ao nosso redor. Existem leis divinas que regulam todo esse processo automaticamente, então elas vão pesar e medir as nossas ações, as boas e as ruins, e aquilo que não for bom, a gente vai ter uma necessidade de compensação, né? Ou seja, opa, eu não fiz o bem, então eu vou ter que equilibrar tudo isso fazendo o bem, né? Prejudiquei alguém, pô, aquela pessoa tem a jornada dela, né? Se eu atrapalhei a jornada dela pela minha vontade, pelo meu livre-arbítrio, então existe uma necessidade de compensar isso, né? Por vezes o aprendizado vem através de situações onde a gente passa exatamente por situações semelhantes ao que uma outra pessoa passou e foi prejudicada por nós, ou se sentiu prejudicada por nós, como uma forma da gente, ao estar naquele papel, né, poder de fato aprender a entender, opa, o que é passar por essas situações, o que é sentir isso daqui. De outra forma não saberíamos, não aprenderíamos. Porque por vezes o aprendizado vem, como nós já sabemos, né, no amor, e outras vezes, infelizmente, né, vem na dor. Mas que de outra forma talvez o aprendizado não viria, especialmente se nós somos recorrentes em fazer o mal, em prejudicar a nós e aos outros, né? Já parou para pensar? Então, esse é o ponto. Para a gente saber como é que a gente sai da roda de encarnações, primeiro a gente precisa entender o que nos mantém presos a ela, né? Então, o que eu faço que me deixa aqui, né, girando nesse ciclo, né, de encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, e vai passando perrengue, vai repetindo ciclos. Porque quando a gente fala de roda de encarnações, a gente tem que entender que o que é uma roda? É um círculo, né? Mas que representa um ciclo, nesse caso um ciclo de evolução, de aprendizado aqui na Terra, no mundo físico, enquanto encarnado, na matéria, né, com o corpo físico. Então, estar nesse ciclo de encarnações, que poderíamos chamar, né, assim como vem já esse ensinamento do Oriente de a roda de Samsara, né, essa roda de encarnações, estar nessa roda significa a gente ter que retornar para dar continuidade a um processo evolutivo, a aprendizados importantes e a resgates kármicos, por vezes, que somente podem ser reparados, compensados aqui no mundo físico, porque foi aqui que a gente fez a coisa errada. Então, assim, você fez a coisa errada lá no mundo físico, você vai pagar onde? Aqui no plano espiritual? Aqui no céu? Na quinta dimensão? Etc. Não, você volta para lá para resgatar o que tiver que resgatar, para fazer o que tiver que fazer. Ah, mas eu não quero, não sei o quê. Ó, eu vou lá, mas vou resolver isso e volto para cá com isso quitado. Beleza, daí vem para aqui pro mundo físico, né? Com um corpo novo, com uma alma nova, né? Uma personalidade nova, não lembra de nada que aconteceu lá no passado. Sabe que está aqui, né, e está aqui para viver alguma coisa que já nem sabe o que é, nem entende o que é propósito de vida, e traz a bagagem de questões para resolver, só que sai dessa vida às vezes com 2, 3 bagagens a mais. Aí volta lá para o plano espiritual, porque fez coisas que não devia, né, ao invés de resgatar suas pendências, continuar sendo uma boa pessoa, né, e não criar outros perrengues, vai lá e cria mais. Aí chega lá no plano espiritual, né, aí a galera fala assim, então, desse jeito não dá, né? Foi com uma bagagem e voltou com 3, então é o seguinte, enquanto tiver bagagem
para ser ajustada, resolvida. Quando eu digo bagagem, são essas questões, essas pendências, né, que a gente acaba criando aí para serem resolvidas. A roupa suja para lavar, basicamente, né? Quando você vai fazer uma viagem, você volta de viagem, você não traz a roupa suja para lavar na tua casa, também é uma coisa, né? Você vem aqui para o mundo físico, uma viagem, né? Tem muita gente que acha que a gente vem a passeio. Então vem, só quer saber de festa, passeio, volta com as malas cheias de roupa suja, não lavou nenhuma aqui antes de retornar pro plano espiritual. E aí, como é que faz, né? Volta para lavar, porque a lavadora tá lá no mundo físico, tá lá na Terra. Então, gente, assim, o que nos prende às encarnações é justamente isso. É o fato de que, estando aqui no mundo físico, a gente tem que entender, a gente tem que ter a curiosidade, simplesmente a curiosidade de entender o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito. Enquanto a gente fala de propósito, a gente não vai esperar que alguém venha e aponte, o seu propósito é fazer isso, isso, aquilo. Não. Eu tenho que descobrir, com base nas minhas características pessoais, comportamentais, nos meus interesses, e aliar isso, né, a um benefício espiritual, a busca por conhecimento espiritual, alinhado com as minhas habilidades inatas, né, aquilo que me traz prazer, realização pessoal, e que eu sei que quando eu faço aquilo e me envolvo com aquilo, eu me sinto bem. Se eu puder aliar, né, esse sentimento e as minhas habilidades, os meus conhecimentos com uma profissão e poder me dedicar ali, eu vou estar dentro desse propósito. A gente fala que é estar dentro do nosso Dharma, né? Que é a gente saber exatamente qual é o nosso caminho, né? Nem mais nem menos. A gente evitar fazer coisa ruim, a gente procurar fazer coisa boa, é estar no caminho, estar dentro da lei divina, né? Fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Isso é estar no Dharma, né? E não estando no Dharma, que é esse caminho do meio, a gente está no karma. O karma pode ser negativo, pode ser positivo, mas o grande ponto é o equilíbrio. A gente sabe que a gente tem que fazer o bem, mas é fazer o bem dentro de um propósito, dentro de uma linha de atuação nossa aqui no mundo físico. Se a gente não se encontrou ainda, a gente tem que começar a questionar, né? Onde é que eu estou? Se eu estou perdido porque eu não me encontrei, né? Não sei o que eu estou fazendo aqui, a gente tem que começar a fazer perguntas para nós mesmos, né? O que eu estou fazendo? O que eu gosto de fazer? O que traz sentido para a minha existência aqui no mundo físico, né? Isso a gente vai entender ser o nosso propósito. Aquilo que traz sentido para a nossa existência aqui, a gente gosta de fazer, faz bem, beneficia a nós e beneficia o todo. Afinal, a gente não está aqui para viver nesse mundo físico sozinho, a gente está em sociedade. Então, essa troca, essa interação e o benefício mútuo é necessário, tá? Então, nessa primeira parte do nosso programa, a gente pôde abordar um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre propósito, entender o que fica nos prendendo aqui, né? Que são as nossas más ações, ficam criando esses ganchos que ficam prendendo a gente, criando bagagem nova para a gente ter que resolver aqui em encarnações futuras. E vão ficar vindo enquanto for necessário para resolver o que a gente vai resolver. E na próxima parte a gente vai entender como que a gente pode acelerar esse processo, resolver isso o quanto antes. Então fica comigo que no próximo bloco a gente vai abordar esse tema. De volta para a parte 2 do nosso programa, a gente está falando sobre como sair dessa roda de encarnações, né? Deixar de encarnar, voltar ao plano espiritual. Todo mundo quer que essa daqui seja a última encarnação, né? Mas o que a gente está fazendo para que ela seja de fato a última encarnação? Ó, aqui a gente vai entender, né, como que a gente pode acelerar esse processo de resolução das nossas pendências. É claro, eu não estou aqui para dar receita de bolo que todo mundo fazendo isso já resolve o problema geral da humanidade. Não é isso, não. É um norte, é uma direção, um caminho que a gente pode seguir que vai ajudar bastante. Cada um tem o próprio caminho, mas a direção é uma só, evoluir. Para evoluir, a gente tem que entender quais são as âncoras, né, que nos conectam, essas conexões com o passado dessa e de outras vidas, aquilo que nos mantém densos energeticamente, aquilo que limita a nossa expansão da consciência e começar a fazer os ajustes necessários para cortar essas conexões negativas, né? Sair ou retirarmos essas âncoras que só atrasam a nossa evolução, o nosso progresso, e procurar expandir a nossa consciência através do quê? Conhecimento, busca por conhecimento. Assim a gente evolui, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais condições a gente tem de exercer o nosso livre-arbítrio com sabedoria. Do contrário, a gente pode sair fazendo escolhas que não são necessariamente inteligentes, sábias, e aí a gente vai seguir por caminhos que podem não trazer para nós experiências tão agradáveis, né? E que ainda pode acabar gerando mais uns karminhas para a gente ter que resolver. Quando eu falo de karma aqui, nesse sentido, é um karma negativo. Tem o karma bom, o karma mau, estou falando do karma negativo. O que é o karma bom?
fazer boas ações, plantar boas sementes, influenciar positivamente o mundo e, com isso, obter bônus que vão compensar o mal que a gente praticou, como se fosse realmente numa balança ali. Num prato da balança está pesando a negatividade, no outro prato a bondade. Quantas coisas boas que você fez, sementes boas que você plantou, para poder pesar mais ou o suficiente para, no mínimo, equilibrar os pratos dessa balança, né? A balança é a balança da justiça divina, que vai pesar, medir as nossas ações, a nossa conduta, o nosso progresso e, com base nesse pesar ou nessa pesagem, a gente vai ter essa condição, né, de ter mais ou menos coisas para resgatar. Quanto mais bem eu faço, mais condições eu vou ter de, nessa balança, né, o prato onde tem as boas ações, pesar mais e não apenas compensar as ações ruins que eu possa ter praticado, mas ainda me dar condições de vivenciar um bom karma. O que é vivenciar um bom karma? É eu ter mérito, merecimento para ter experiências melhores, encarnar num lugar melhor, numa família melhor. E a minha própria vibração, aquela que eu crio, a atmosfera energética e espiritual que eu crio ao meu redor, pelo fato de eu ser uma boa pessoa e fazer o bem, faz com que eu automaticamente me conecte com boas pessoas, com boas oportunidades, com boas situações, tenha merecimento para o plano espiritual me ajudar ainda mais. Eu vou estar vibrando numa energia ainda mais elevada e sutil ao ponto de eu conseguir intuir e talvez até perceber com maior facilidade as intuições que recebo, as orientações que recebo, para continuar seguindo um bom caminho e assim sucessivamente. E aí a gente faz o quê? A gente sai dessa roda das encarnações com maior agilidade. Identificar essas âncoras com o passado que eu mencionei é entender também, né, quais são as emoções negativas que nos prendem a determinadas situações, contextos de vida, pessoas, né, ambientes, histórias, memórias, nossos traumas, tudo aquilo que a gente cria mentalmente e emocionalmente nos vincula ainda ao passado, ao ponto de, quando eu me lembro de tal coisa, aquilo me faz mal, quando eu lembro de tal situação, parece que aquilo não me ressoa bem, ou ainda quando a gente percebe que a gente tem um padrão, seja de pensamento, sentimento, comportamento, que a gente percebe que não é legal, mas a gente também não faz nada para melhorar isso, poxa, então vamos começar por ali. A gente tem que procurar observar por onde a gente já pode começar e cortando determinadas coisas que já não servem mais para nós, transformando sentimentos negativos em relação a determinada experiência que a gente teve. Nem sempre é fácil, nem sempre vai ser rápido, né? E outra coisa importante, não é o tempo que vai passar, que vai curar isto ou aquilo, porque se fosse o tempo responsável por qualquer cura, a gente não ficava encarnando e tendo que resolver coisa de vida passada lá de séculos atrás que ficava mal resolvido. Mas passou tanto tempo, já era para ter sido resolvido. Se o tempo fosse o determinante para a cura, o tempo não é. O tempo nos promove condições para olharmos para as situações e olharmos de novo, até que aquilo seja completamente resolvido em nós. Mas não é o tempo que cura as coisas. Quem cura é a gente, pela nossa vontade de curar, pela nossa vontade de perdoar, pela nossa vontade de se liberar, de se libertar dos sentimentos negativos que a gente nutre, dos pensamentos negativos também, dando um novo valor, um novo significado, ou seja, ressignificando. E quando a gente faz isso, mais uma âncora que vai embora, né? A gente quer, assim como o navio ir para alto mar, né, livre, não ficar com amarras, né, prisões ali, âncoras, né, dificultando seguir a jornada, a gente quer fazer a mesma coisa, pelo menos o nosso espírito quer. Talvez conscientemente a gente ainda não esteja com a mente, né, conectada com essa realidade, né, interessado em fazer isso, mas à medida que a gente começar a se dar conta de que, opa, essa vida nem sempre é fácil aqui não, né? Quando é que eu vou ficar lá no céu, né? Por um tempo indeterminado? Depende de cada um de nós. Então, não é o fulano, ciclano, beltrano o responsável pela sua própria evolução. O responsável é você. E aí, o que você está fazendo por você? Essa é a pergunta de efeito. A pergunta final que eu vou deixar aqui. Você nem precisa me responder. É mais para você refletir. Tá certo? O que você tem feito por você? Então, e aí? Achou que valeu a pena, né? Refletir um pouco a respeito de como sair dessa roda das encarnações? Tem um trabalho para fazer, né? Tá fazendo a sua parte? Vamos fazer a nossa parte, né? Eu sou responsável pela minha. Então eu sei até onde eu estou indo, eu sei quais são as minhas dificuldades, né? Mas ali onde está a dificuldade é onde está a situação para ser resolvida. Ou a gente vai dar barrigada, né? E passar para a próxima encarnação. Deixa que eu resolvo na próxima, ou a gente resolve agora. Quanto antes a gente resolver,
menos encarnações à frente teremos que ter, ou seja, menos ciclos teremos que voltar a ter, né, para poder resolver. Então a gente vai abreviando. Quanto mais a gente abrevia a necessidade de voltar aqui, mais rápido a gente encerra com esse ciclo. Tá? Então, 1, 2, 3 encarnações, essa é a última? Não sei. Talvez você saiba, talvez você não saiba. Mas independentemente se é ou não é a sua última encarnação, o mais importante é o que você está fazendo para que eventualmente venha a ser. Tá? Então é isso, espero que tenham aproveitado bastante aqui o programa. Deixa um convite, né? Acompanhe nas redes sociais, @FernandoVidia, e contribui aqui para o programa também, manda sua sugestão, alemdovisível@fernandovidia.com.br. Mais sobre o meu trabalho você pode saber no meu site, www.fernandovidia.com.br. Deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós. Até a próxima.